Olá, alunos! Sejam bem-vindos à disciplina Psicanálise aplicada à educação. O nosso tema é Histórico e Surgimento da Psicanálise e a nossa agenda é sobre Freud, surgimento da psicanálise, origem de alguns termos. Histórico. Primeiramente, vamos ver que Freud, o pai da psicanálise, chamado Sigmund Freud, nasceu em 1856 e morreu em 1939. Ele era um médico neurologista de origem austríaca e desenvolveu a teoria psicanalítica no fim do século XIX e início do século XX. O que ele defendia? Ele defendia que os nossos traumas têm origem na infância, ou seja, no estudo do inconsciente, que foi o centro de todo o estudo da psicanálise iniciada por Freud. É importante que este termo inconsciente seja tratado de forma bem central, porque é isso que fará parte do pontapé inicial que norteia os estudos psicanalíticos na concepção freudiana. A pergunta que se faz é, mas o que é psicanálise? Essa pergunta nós podemos respondê-la indo primeiro para por que este nome. Olha, Freud, em um processo singular, investigou os mecanismos mentais inconscientes, enfocando a psicoterapia, ou seja, o termo psico remete ao psique, ou seja, a união de mente, alma e espírito. E, obviamente, o termo terapia remete para análise. A proposta freudiana era analisar o inconsciente, trazer ao consciente esses conteúdos que são as origens de muitos traumas e problemas do ser humano. Vamos ver agora, para o entendimento desta maravilhosa disciplina, um breve histórico da psicanálise. A psicanálise, na prática, marca um encontro entre o paciente e o analista na intimidade de uma sessão. Ou seja, a sessão psicanalítica, ela está dentro de um contexto de intimidade, onde o paciente ele vai ter a associação livre, falar o que ele quer de forma desordenada, pode parecer à primeira vista, mas é naquele momento que ele vai externar justamente as suas dores, os seus prazeres, os seus medos, que atormentam talvez o seu dia a dia e o faz sofrer, mesmo sem ele saber por que isso. Como já foi falado, associação livre, ou seja, o falar de forma livre, que vai fazer com que a cura se dê pela palavra. É o falar que vai fazer com que a pessoa se sinta melhor e consiga externar os seus problemas. Surgimento da psicanálise. Sigmund Freud começa a criar uma teoria baseada em sua observação clínica com jovens, que seria o pontapé inicial para a psicanálise. Percebe que os sintomas histéricos são resíduos e símbolos de experiências traumáticas ligadas à sexualidade infantil, mesmo não sendo lembrados por suas pacientes histéricas. Gostaria de explicar que esse termo histeria, ele dá origem a uma questão do próprio hystéros, que tem como tradução útero. No início, a histeria só era dada às mulheres, por isso que se chamava histeria, mas depois esse nome ele foi caindo em desuso, porque se descobriu que os ataques nervosos também poderiam acontecer com os homens. E sobre a teoria psicanalítica, podemos dizer que
é um processo para a investigação de problemas mentais. Freud, sabiamente, descobriu que nós somos a união de mente, alma, espírito e corpo. Ou seja, quando aparece algum problema mental, nós vamos ver em psicanálise que eles podem ser inacessíveis porque estão no inconsciente. Também a teoria psicanalítica é considerada um método que, obviamente, não surgiu de qualquer jeito, surgiu pela investigação para o tratamento de distúrbios variados que apareceram de forma neurótica. Ainda nesse contexto, nós podemos ver que a teoria psicanalítica ela aparece como uma coleção de informações obtidas ao longo de vários estudos freudianos e, claro, por observações dos seus pacientes. Tudo isso, gradualmente, resulta numa nova disciplina científica que nós conhecemos como psicanálise. Neste momento, vamos focar nas origens. Primeiramente, a psicanálise não surgiu do nada. A filosofia teve sua grande contribuição desde os pré-socráticos, como Sócrates, Platão, Aristóteles e alguns pensamentos de lá. Também podemos colocar como o próprio Schopenhauer, também outros filósofos importantes que já focavam nessa questão do inconsciente. Também a mitologia grega teve uma grande participação na psicanálise que temos hoje. Temos aqui o Édipo, que é uma lenda grega. Temos essa questão do Thanatos, que era o deus da morte. Temos o Eros, o deus do amor. Não é à toa que na psicanálise, quando se fala de pensamentos negativos, nós temos o Thanatos, que como o termo coloca, morte. E quando temos questões voltadas à vida, a coisas agradáveis, então temos o Eros, que corresponde ao amor, ou seja, aqui seria algo negativo, aqui seria algo positivo. E o Édipo, nós vamos vê-lo em várias questões, como por exemplo, o próprio complexo de Édipo, que é uma ligação que a criança, o menino tem com a mãe. E, claro, não poderíamos deixar de focar o centro de toda a origem da psicanálise, que é o abordar o inconsciente. Ressalto que esse in é um prefixo que significa não, ou seja, são os conteúdos que não são acessíveis pela consciência. Aquilo que já foi falado no início, que alguém sofre e não sabe por que está sofrendo, porque está guardado no seu inconsciente e pode ter sido um trauma de infância. Continuando nossa explicação sobre o que é psicanálise, nós vamos ver que ela está centrada nas interpretações dos sonhos, ou seja, o que Freud denominou de terreno onírico, que está relacionado aos sonhos. A questão dos sonhos em psicanálise é uma questão muito importante, porque ela deve ser externada no set psicanalítico e dará ao analista uma ideia do que está acontecendo com aquela pessoa. E, obviamente, desde o início, nós focamos que a linguagem é o essencial em psicanálise, porque ela está ligada à dicotomia falar e agir. Isso confirma o que a psicanálise tem como centro, a cura pela palavra. Este termo, inclusive, ele é usado no mundo inteiro, inclusive na língua inglesa, se usa muito o talking, cure.
ou seja, a cura pela palavra, a cura pelo falar. To talk é o verbo falar. Portanto, a psicanálise não surgiu do nada. Ela é o resultado de muitas observações na clínica, de muitos estudos, desde a filosofia até termos gregos, lendas, etc., que culminaram com uma compreensão do inconsciente e do sofrimento humano, numa nova perspectiva de cura. Ficamos por aqui, façam as atividades e nos veremos na próxima aula.